De internacional, Américo Martins, nessa cobertura intensa aqui da CNN Brasil. Américo, mais uma vez, bom dia para você. Quinto dia de conflito entre Israel e Irã. Mais uma vez, bombardeios sendo registrados em território iraniano, também em território israelense. O que a gente já consegue trazer de balanço desse quinto dia? Bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham. Os combates continuaram durante a madrugada. Israel continua atacando várias posições no Irã e também abateu pelo menos 30 drones, segundo informações das Forças de Defesa de Israel. O governo israelense disse, inclusive, que essa foi a noite com o menor número de mísseis e drones lançados pelo Irã contra o seu território. Alguns desses drones e mísseis conseguiram furar os bloqueios israelenses e atingiram propriedades, causando muito estrago, mas felizmente não tivemos nenhuma vítima, ninguém morreu nesses ataques. No lado iraniano, nós não temos um balanço novo sobre esses ataques, mas o governo confirmou que pelo menos 3 pessoas morreram naqueles ataques israelenses contra a TV estatal do país, o que inclusive deixa claro que Israel não está necessariamente falando a verdade quando diz que ataca apenas alvos militares e também as instalações nucleares do Irã, visto que a TV, mesmo controlada pelo regime, mesmo podendo ser considerada por Israel como uma máquina de propaganda, é claramente um alvo civil. As 3 pessoas que morreram eram inclusive jornalistas da emissora. Além disso, parece ficar cada vez mais claro o envolvimento dos Estados Unidos neste conflito. Ainda não necessariamente o envolvimento direto, mas o presidente Donald Trump ontem agiu como se estivesse cada vez mais enredado nesse conflito. Em primeiro lugar, quando ele estava no G7, lá no Canadá, ele deu avisos para a população de Teherã para que abandonassem imediatamente a capital do país. Para um país que não está envolvido no conflito, é muito estranho que o seu chefe de Estado mande esse tipo de aviso para um dos lados em combate. Isso demonstra ali, no mínimo, que o presidente Donald Trump tem conhecimento do que está acontecendo com avanço, ou seja, antes das ações israelenses. Na pior das hipóteses, poderia ser interpretado como envolvimento direto dos Estados Unidos, planos americanos para se envolver diretamente nos combates. Para deixar tudo ainda mais complicado, o presidente Donald Trump, como você disse, Carol, deixou o G7 antecipadamente. Os planos do presidente eram continuar no Canadá até o fim da noite de hoje, terça-feira, para várias reuniões com os líderes do G7. Mas ele saiu muito rapidamente, dizendo que precisava resolver assuntos urgentes com relação ao Oriente Médio, inclusive, na Casa Branca. O presidente francês Emmanuel Macron disse que isso significava que ele iria negociar uma espécie de cessar-fogo. E o Donald Trump imediatamente foi às redes sociais para criticar o Macron, dizendo que não se tratava de negociar um cessar-fogo e que era uma coisa muito maior. A partir daí, Carol, nós temos algumas hipóteses. Primeiro, que o Trump esteja mentindo e o Macron esteja certo, que de fato o presidente americano esteja envolvido neste momento na negociação de algum tipo de cessar-fogo. Essa é uma hipótese. A outra hipótese é que os Estados Unidos poderiam se envolver diretamente nesse conflito, possivelmente, por exemplo, usando suas armas muito potentes para a destruição de bunkers. São armas que só os Estados Unidos têm, que podem destruir essas instalações nucleares iranianas que estão muito no subsolo, vários metros abaixo da terra, até para se proteger. Os israelenses não têm esse tipo de arma, não tem armas que possam furar esse tipo de bunker. Precisariam do envolvimento direto dos Estados Unidos. Isso significaria uma escalada muito maior. E uma terceira hipótese teria sido um pedido dos iranianos, eventualmente, para não negociar um cessar-fogo, mas se render, de certa forma, nesse conflito. Todas essas hipóteses são muito importantes e teriam consequências muito grandes para esse conflito, que, como você disse, já entrou no seu quinto dia, já deixou pelo menos 24 pessoas mortas em Israel, pelo menos 224 pessoas mortas no Irã, mas esse número tende a subir, porque é um dado de ontem cedo. Israel disse que essa madrugada, felizmente, não houve nenhuma vítima no seu território.
Além de tudo isso, Carol, continua um certo esforço diplomático de outros países, mas com um efeito pouco relevante. Por exemplo, 20 países árabes e muçulmanos soltaram uma nota muito forte condenando os ataques israelenses. Entre os países que assinam esse documento estão a Arábia Saudita e a Jordânia, por exemplo. A Jordânia tem, inclusive, ajudado a defender Israel nos ataques. Então, é claramente um documento que serve para prestar algum tipo de satisfação para suas próprias populações, de algum tipo de solidariedade com uma outra nação muçulmana, mas que vai ter muito pouco impacto. E o G7, lá no Canadá, vai continuar discutindo esse assunto, mas de uma forma muito esvaziada. O grupo em si já não teria força para definir muitas coisas desse conflito, porque todos os caminhos passam pela Casa Branca. Quem tem alguma chance de ajudar a resolver esse conflito, seja se envolvendo mais nele, ou seja, forçando algum tipo de cessar-fogo, é o presidente americano Donald Trump.